falar sobre perdão. Pô, é algo que está na minha cabeça há muito tempo. Devo estar precisando perdoar e ser perdoado, provavelmente, Sempre, né? né? Mas é uma coisa que eu venho pensando muito de falar com vocês, mas sempre pinta um outro tema, e a coisa vai indo, a gente vai e tal. E pensando no perdão, eu fiquei pensando muito na nossa atualidade, né? Assim, a gente vai perdoar, a gente vai lá perdoar, tem que esquecer, tem que fazer isso e tal. Mas aí eu fiquei pensando, será que na nossa vida, na nossa composição, na nossa existência, será que é feito de necessidade de grandes perdões? Que as pessoas tenham feito grandes mágoas, tenham vivenciado, né, grandes experiências assim extremamente traumáticas? Talvez tenhamos tido algumas ao longo da vida, as pessoas com mais idade, então, talvez tenham tido um número maior. Mas, de fato, eu acho que na nossa vida a gente tem uma composição muito mais de pequenos traumas, de pequenas vivências, que fazem uma enorme diferença no final da nossa vida. E eu vou dizer no final do nosso dia. O nosso dia é composto de pequenas experiências que vão sendo levadas ao longo das 24 horas. E aí eu fico pensando essas coisas, eu fico me analisando, eu fico olhando para mim, bom, e eu nesse contexto, como é que está a situação? Aí eu fiquei pensando, como é interessante como nós nos melindramos ao longo do dia, como nós somos suscetíveis desses eventos, como a gente é tocado de alguma forma, muitas vezes positivo, quando a experiência, né, é tranquila, é boa, nos traz sensação de prazer, mas também somos muitas vezes tocados por sensações desagradáveis. O encontro não é feliz. E nesses pequenos encontros, nós acabamos sendo maculados por essa vivência, que muitas vezes é verbal, né? A gente usa muito a palavra, então, através da palavra, como nós somos feridos, é interessante, como uma palavra mal colocada nos atinge, né? E como nós temos a capacidade de atingir as pessoas com as nossas palavras, né? E com os nossos silêncios também, né? Às vezes fere até mais. Mas é interessante como nas pequenas coisas a gente consegue tocar as pessoas. Como a gente está falando de perdão, eu estou pensando na forma negativa. Lógico que a gente toca positivamente as pessoas, né? Como um sorriso nos toca bem, né? Como um olhar, uma energia amorosa nos faz bem, mexe com a gente, né? Tal. Mas a mesma coisa acontece com a experiência negativa. E aí eu fiquei pensando e me observando, eu falei, caramba, como eu sou afetado por isso. Como ao longo do dia eu me percebo, e eu até já falei isso muitas vezes, que eu gosto, eu faço muito, todo mundo faz, na verdade, né? Diálogo mental, quem é que não briga, né, mentalmente, né? Quem é que não discute? Quem é que não alimenta alguma coisa que viveu na sua mente ao longo do dia? A gente vivencia alguma coisa de manhã, a gente chega à noite pensando naquele, fazendo quadros daquela vivência, né? Isso é muito comum a gente fazer, não é? A gente está sempre elaborando essas coisas. Então, a gente através da palavra, a gente toca aquela pessoa e aquela pessoa tocada leva aquilo consigo. Aquela energia que foi falada ou que foi, de alguma forma, gestual feita para a gente recebe aquilo e a gente armazena. Não é de forma consciente, lógico, é inconsciente, mas a gente leva. E não se dá conta que a gente acumula aquilo. E aquilo fica sendo levado e sendo remoído ao longo do dia e vai se somando a outros encontros e a outras sensibilizações que a gente tem. E a gente não dá muito valor a isso, porque isso é pequeno. Isso a gente resolve. Aí eu pergunto, será que a gente resolve mesmo? Quantas vezes eu tive situações no meu dia, me incomodaram, e aí eu, como um bom espírita, pensei, não vou dar valor a isso, né? A gente aprende na casa espírita que a gente não tem que dar valor. Eu, racionalmente falando, aqui comigo, não vou dar, isso aqui não caiu bem. Coitada daquela pessoa, que Deus ilumine, que Deus, né, conduza ela, para ela não fazer mais isso e vou-me embora. Vocês acham que eu resolvi isso aqui? Não. Aquilo eu esqueci naquele momento porque eu falei, não. As experiências seguintes, muitas delas, vão me fazer lembrar disso. Porque muitos encontros vão me tocar de forma também negativa. E vai me despertar aquilo também. E aí eu vou remoendo aquilo, vou acrescentando, e chego no final do dia
Se eu conseguir, de alguma forma, colocar isso para fora, como, Rubens? Fazendo exercício, tendo encontros positivos e amorosos que neutralizem essa carga negativa que eu estou carregando, senão eu chego em casa insuportável, chego mal-humorado, chego irritado, e aí eu provoco mais encontros infelizes. Aí sou eu que estou atingindo o outro de forma negativa. Percebem como é uma coisa cíclica que nós vamos nos alimentando? Por isso que eu me preocupo tanto, sempre que eu estou lendo, não tem como eu não pensar no momento atual que a gente vive. A cidade que eu moro, a violência que e não é só a violência que a gente vê do tiro, né, de matar, é a violência das pessoas, da falta de gentileza, como eu vejo falta de gentileza na rua, no dia a dia, e como isso nos atinge e como nós nos deixamos ser atingidos também. Porque é fato que essas coisas que não são boas estão aí e vão chegar até nós. Mas também tem muitas coisas que nos chegam e nos afetam de uma forma um pouco mais doída, mas não tanto pelo que foi, mas pelo que a gente está intimamente, da forma que a gente está sensível. Então a gente recebe aquilo e é como se a gente potencializasse aquilo, né? O famoso tempestade no copo d'água, né? Então, uma coisa é pequenininha e a gente consegue transformá-la numa grande coisa. E aí chega no final do dia, aquilo está terrível. E o pior, a gente vai para casa, chega em casa e muitas vezes o clima em casa não favorece a gente dissolver essa energia, esses pensamentos que não estão bons. E a gente ainda fica com aquilo. E aí chega em casa, o clima favorece o quê? Confronto, favorece a gente estimular mais a irritação. E a gente já não está bem. Porque a gente não resolveu com aquele diálogo que eu dei exemplo, não. E a gente não chega bem porque teve um acúmulo de eventos que não foram bons. E nós não estamos bem, nós estamos mais sensíveis a isso. Até pelo clima que a gente vive, da sociedade, do momento atual, da violência, do medo, da insegurança natural que cada um de nós vive. Aí a gente chega em casa e o clima, que deveria ser um clima de mais tranquilidade, de aconchego, um lugar onde a gente vai refazer as energias, onde a gente vai tentar se tranquilizar, onde supostamente a gente teria um ambiente de quê? De diálogo, mas um diálogo de bons encontros, de boas energias, de boas afetações. Não, a gente chega em casa e muitas vezes encontra o outro que tem o mesmo direito que a gente de não estar bem, como a gente não está. E os dois não estando bem, ou os três, ou os quatro, ou os cinco, depende do tamanho da família, imagina a explosão. Que encontro maravilhoso. Que tipo de afeto nós vamos ter, né, com todas aquelas pessoas? E aquilo a gente vai se alimentando. E nós vamos nos tornando pensando de forma macro, numa sociedade doente. Numa sociedade carente de perdão. E que perdão é esse? Perdão é uma coisa muito ativa, né? A gente pensa que perdoar é esquecer o que o outro fez de mal. Gente, a gente só pode esquecer se a gente tiver problema de memória. Depois que eu descobri isso, me deu um alívio. Porque eu não esquecia tão fácil as coisas. Não esqueça ainda. Se a coisa me afeta, isso a gente tem que deixar bem claro. Se algo chega até mim e me afeta, positivo ou negativamente, ela fica guardada na minha memória. Eu posso não ficar pensando o tempo todo, né? Mas está ali registrado. Em algum momento que eu seja estimulado pelo meio, essa memória pode vir à tona. Eu estou falando isso, senão a gente entra num processo, em vez de perdoar, de se culpar. Ai, meu Deus, eu tinha que ter perdoado, eu estou lembrando disso, não perdoei. Aí é um ciclo perverso de autocobrança. Então, não é perdão, é sofrimento. E perdão não é sofrimento. Perdão é libertação. Então, a gente precisa entender isso. Então, primeiro ponto, perdoar não significa que você vai esquecer. Ah, Rubens, então eu posso me lembrar do fato? Pode, é normal, é humano. Você tem memória, você não está com Alzheimer, você não está senil, você está com lembrança, ótimo. A questão não é lembrar, não é o pensamento vir, não é aquela coisa racional. Isso a gente tem que ter, é normal. O problema é o que a gente vai fazer com isso e, principalmente, qual é a emoção que isso está vindo junto com o pensamento. Se eu penso, não vou falar de você, se eu penso na rua, tem que mudar um pouco o exemplo. Sempre olho para ela, né? Pode falar. Eu vou começar que eu sou obsessor dela. Agir. Então, aqui é arroz. Pode ser arroz? Então,
Não, mas aí eu tô aqui com a. Eu estava falando de quê? Até esqueci. Das memórias. Não, não é da Sara, não. Das memórias, daquilo que fez, das energias, Da minha, de não Em perdoar. relação ao que você sente. ao sentimento É de- que a gente carrega quando a gente está. Lembra? Quando a gente lembra das coisas, Saber perdoar. Gente, eu não estava lembrando, mas tanta gente falando que eu. Não esqueceu, Eu me lembrei de tudo que vocês falaram, mas daí eu fico. Peraí. Uma falou ali, eu entendi. Eu falei, ou é por aí. Aí a outra, não, é aquilo. Opa, né? Aí ela falou, não é a Sara, ela acabou com tudo. Né? Peraí, bom. Esquecer a ofensa, lembrando que tem que perdoar e esquecer o que a pessoa fez. E o consentimento. O sentimento com a memória dessa. Caramba, eles prestaram atenção mesmo. Então, a gente não pode ficar se culpando dessa coisa de lembrar do que a gente fez lá de negativo, isso é normal. O problema é essa energia, essa emoção que vem junto. Então, se eu lembrar, mas meu coração, agora eu peguei que é no coração, se eu pegar e meu coração bater forte e eu mantiver uma raiva, por exemplo, uma situação que eu tinha raiva na hora, e continuar com essa raiva, o coração tum, 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 tem problema. Aí não instalou o perdão. Não é só questão de memória. Aí tem uma coisa emocional junto ali. Então, peraí. Então, a gente tem que repensar. Aquilo ainda está mexendo com você. Então, você tem que rever. Agora, eu penso no que a Rose fez, né, Rose? A Rose me magoou, me feriu. Aí, quando eu lembro, 6 meses, 1 mês depois e tal, eu olho, poxa, a Rose fez aquilo. Como é que ela conseguiu fazer aquilo? Eu não acho que foi legal o que ela fez. Eu tenho direito, está tudo bem. Mas eu estou com vontade de esganar ela como eu estava 6 meses? Não, eu já não quero mais bater nela. Então, olha assim, poxa. E aí já vem na minha mente aquela situação. Poxa, de fato a Rose errou, mas ela também tem o direito de errar, como eu tenho. Aí eu já começo a elaborar. Aí já vem o meu racional, o meu pensamento elaborando, criando, fazendo com que aquela emoção, que de início foi ruim, se transforme num sentimento. O sentimento tem a ver com raciocínio junto com a emoção. Então, quando eu começo a pensar, aí eu vou canalizando essa emoção, que de início foi de raiva, de irritação, para um sentimento de amor, eu já vou transformando. Isso é processo de perdão. Você vê como o perdão é ativo. Tem que ter vontade. Eu quero perdoar a Rose. Então, começo a entender de início que a Rose... Opa, eu estou fugindo? Que a Rose... Tem que ficar parado, né? Que a Rose, ela tem o direito de errar. Que ela tem a possibilidade de me afetar. E tanto negativamente, como foi o caso, como positivamente. Quando a gente começa a lidar na relação dessa forma, a gente começa a dar oportunidade do perdão surgir na nossa relação. Se a gente começa a dar oportunidade para que o outro tenha a possibilidade de nos afetar positiva ou negativamente, a gente abre um campo de uma relação saudável. O problema é que a gente geralmente não faz isso. O nosso raciocínio numa emoção, numa afetação negativa, é de condenação. É de reprimir o que o outro fez. E nesse processo de condenação, a gente bota tudo a perder. Primeiro que a gente bloqueia a possibilidade de ter a boa vontade de perdoar. Ou seja, de permitir que o fluxo da vida continue, que as experiências continuem. Perdoar é entender que nós vivemos num campo de experiências, onde nós nos relacionamos, onde nós nos afetamos. É assim que é a convivência. É a afetação um com o outro. E que nessas afetações, uma hora ou outra, nós vamos receber afetos que não são agradáveis, que nos incomodam. Muitas vezes porque o outro realmente, de fato, está em desequilíbrio, não está bem, não está conseguindo transmitir algo positivo, bacana para mim, mas também pode ser que às vezes a gente não pensa nisso. Eu posso não estar bem e interpretando o que o outro está me passando de uma forma negativa. Nós criamos muitas expectativas falsas com relação ao nosso semelhante. Se nós formos críticos demais conosco, se nós não nos perdoamos, se nós não nos compreendemos e não nos aceitamos, dificilmente faremos isso pelo outro. A lição começa em casa. Por isso que o primeiro passo para perdoar é o auto-perdão.
É você se respeitar e aceitar. A gente está sempre falando muito isso aqui. Se aceite, se respeite. Quando você entende isso, você começa a olhar o outro com outros olhos. Se você tem a capacidade de se aceitar, que perdoar é isso, é aceitação. Se você se olha e se aceita, você dá uma possibilidade de se gostar, que é auto-amor. A partir desse momento, você abre as portas para dar a possibilidade de gostar do outro, ou seja, de respeitar o outro como ele é, de entender as suas dificuldades. Todo esse processo é um processo também de perdão, porque o perdão é uma aceitação da dificuldade do outro e principalmente da nossa. Reflitam sobre as experiências passadas de vocês e vocês vão ver que muitos dos problemas que incomodaram vocês dizem muito mais respeito a vocês mesmos do que ao outro. Que o outro lhe magoou, que lhe feriu de uma forma assim, maldosa, intencional, querendo te magoar. Muito provavelmente, a maioria das vezes, nós é que não estávamos bem e nos permitíamos que isso acontecesse. Porque muitas vezes criamos a expectativa de que o outro precisa e tem uma obrigação de nos atender do jeito que a gente acha que tem que ser. E isso é muito ruim nas nossas relações, mas muito ruim. Que a gente cria uma expectativa, eu vou dizer para vocês, é impossível do outro conseguir atender. Ninguém vai conseguir atender as nossas expectativas sempre. Não dá. Uma vez ou outra ele acerta no jeito dele ser, de ser do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Mas às vezes, na maioria das vezes, ele é o que ele é. Não o que a gente gostaria de ser. E esse talvez seja o grande problema para a gente perdoar. Porque a gente não aceita os outros, e eu diria de uma forma mais ampla, a própria vida como ela é, como ela se apresenta. A gente cria inúmeras insatisfações ao longo do nosso processo evolutivo. E essas insatisfações vão se acumulando. E a gente vai perdendo a capacidade de respeitar essas diferenças do outro. E o pior é que isso, ao longo da vida, conforme vai passando o tempo, isso vai se acumulando, isso vai criando casca, corpo, e a gente vai ficando, às vezes, mais duro, mais inflexível, né? Mais ranzinza, mais crítico. Isso me faz lembrar muito, assim, no passado, lá atrás, quando eu era bem jovem, estava iniciando, assim, meus estudos e tal, me refletindo e tal, e hoje eu vejo isso muito claramente. Na época eu já tinha uma noção, me incomodava, mas hoje a coisa fica bem clara, assim, o quanto no processo de autodescobrimento, no estudo, na busca de conhecer mais e tal, a gente está muito próximo de nos tornarmos pessoas chatas e críticas, extremamente duras se não tomarmos cuidado, se não entendermos direitinho o que a doutrina nos passa. A gente começa a adquirir conhecimento e, de uma forma equivocada, a gente vai achando que as pessoas também têm que entender aquilo que a gente está lendo da forma como a gente está entendendo. Porque não há garantia de que eu estou lendo da forma certa. Estou interpretando da forma certa. Eu estou interpretando da forma que eu consigo interpretar, dentro da minha realidade naquele momento. O que eu interpretava há 30 anos atrás não é o que eu interpreto hoje, com certeza, com toda a minha vivência. Mas era o que eu podia na época. Mas o pior é que eu pego aquilo como uma verdade e aí eu coloco o projeto para as pessoas. É um grande erro. Porque você começa a olhar na doutrina, vários ensinam e tal, e você começa a botar aquilo ali para as pessoas. E aí você fica crítico demais. Você passa a exigir demais. Porque você passa a exigir de você. Começa a ser crítico com você. Tá lendo? Não, tem que mudar, tem que fazer o quê? Tem que fazer isso, tem que melhorar, não pode errar, não pode ser egoísta, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Você vai, ao longo dos anos, guardando isso para você. E o que você faz com os outros? Os outros podem tudo? Não. Você projeta para os outros a mesma coisa. Não, não pode, não posso, você também não pode, olha, não faz isso que não é certo. E nós viramos moralistas. Nós viramos juízes da causa alheia.
nós temos a verdade para a vida de todo mundo. A gente, depois de alguns anos se influenciando, estudando, a gente acha que tem a receita do bolo. A pessoa chega, não, eu acho que você deveria, com autoridade. Isso é um erro. É a interpretação errada do que a doutrina fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas relações, de nós não trazermos para a nossa relação e para o outro aquilo que muitas vezes a gente cobra para a gente mesmo, como se fosse uma verdade o que é melhor. O que é melhor para mim é para mim. Não é para a Sara, não é para a Matilde, não é para a Rosa, não é para a Cláudia. Com certeza não é. Cada um tem a sua vivência e a sua singularidade que tem que ser respeitada. Não dá para botar tudo num balaio e todo mundo é igual, vamos fazer assim. A doutrina, ela tem a codificação, ela tem o seu cerne. Mas é preciso que cada um leia, identifique para a sua realidade, para a sua vivência. E coloque em prática aquilo que a pessoa consegue, dentro da sua realidade, colocar. Senão vira um calvário horrível. Fica um transtorno. E nós construímos relações difíceis, duras, cansativas, onde há mais julgamento, onde a gente vai botar o dedo, onde a gente vai querer dizer o que é certo, o que é errado, como se a gente fosse juiz e a gente tivesse a razão, e tivesse a verdade universal, e soubesse o que é melhor para o outro, quando a gente mal sabe o que é bom para nós mesmos. Quando a gente entende isso, a gente começa a ter uma capacidade de perdoar muito maior, porque a gente dá essa liberdade do outro ser autêntico, de ser ele mesmo. Se você estiver perto de alguém que você imagina que seja uma pessoa mais dura, mais crítica, né? Mais assim, racional, vocês ficam à vontade, gente? Eu não fico. Eu fico travado. Eu fico com medo, porque a sensação que eu tenho é que ele está me fazendo um scan, passando um scan aqui, está me julgando. Eu vou falar, o cara vai falar, não, porque ele falou isso, que não sei o que. É muito ruim isso, a gente engessa. E a gente faz isso nas relações. Então, é necessário que a gente, quando for travar uma experiência, que seja uma experiência leve, que deixe o outro ser ele mesmo. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, não sei o que, eu falei, olha, depois que eu descobri que eu não preciso ter razão, foi um alívio na minha vida. Tirei um peso. E aí, você acha o quê? Não acho, não sei. Você não sabe? Como que você sabe? Não sei. Eu adoro quando a pessoa sabe que eu sou espírita, aí quer fazer pergunta dentro da doutrina, aí eu falo, não sei. Aí eu adoro a resposta. Como você não sabe? Eu falei, não sabendo? Eu não sei tudo. E o mais importante, tem hora que eu não estou com a cabeça ligada, gente. Mesma coisa, eu vou entrar no ônibus, vou subir, o cara, o que você acha da reencarnação? Cara, isso é hora de perguntar isso. Eu subindo na escadonha? Não sei, não é momento. Ah, você não sabe? Não, nesse momento eu não sei. Eu só estou preocupado em subir para não cair aqui. Só isso. Então, quando a gente começa a se respeitar, a se aceitar com os limites, naquele momento, né, o que eu tenho, fica muito mais fácil. Agora, se você ficar engessado, né, num padrão que você tem que ser aquilo, você não aguenta. Você fica chato mesmo. Resumindo, é chato. Cansativo. A relação fica pesada. Mas quando você começa a deixar que as coisas fluam com mais leveza, sem tanto julgamento, sem tantas certezas também. Ah, não sei, não tenho certeza. Eu acho. Ah, é maravilhoso, dá uma leveza. Você não tem que ter a responsabilidade de um sim ou não, certo ou errado. Sei, eu tenho o direito de não saber. Eu tenho o direito de hoje não sei dizer. Pode ser que daqui a um minuto eu saiba, amanhã eu saiba, ou talvez nunca saiba. É um direito. Não vou ser melhor e nem pior por isso. Eu vou ser apenas mais um ser humano nos bilhões que tem aí encarnados. Quando a gente tem essa dinâmica e olha a vida dessa forma, a coisa toma outro rumo. As relações tendem, não é garantia, mas tendem a ser relações mais suaves e mais leves. E quando a gente vier para uma experiência mais traumática, né, que vem uma pessoa com uma carga mais pesada, mais, né, cabelo na venta, né, que fala com aquela vontade de brigar, tá doido para arrumar um caminho, você vai estar mais sereno intimamente para olhar para aquilo como uma experiência que passa.
e que aquilo só vai fazer parte da sua história, mas que passa. Você está mais sereno, você está mais tranquilo, você tirou a armadura, aquela coisa, estou pronto para a guerra. Quem sabe mais ou menos, sabe? Aquela coisa, eu tenho que dar a razão. Aquela história que a gente tem que dar sempre a última palavra, que a gente tem que ter a razão na conversa. Já fizeram isso alguma vez? É estranho, né? Quando eu penso essas coisas, eu fico pensando, meu Deus, como eu brigava. E aí falava, e aí eu queria dar a última palavrinha, sabe? Parecia uma vitória. Eu nem sei te dizer o que era, mas garanto que a maioria das coisas eram bobas demais. Faz a mínima diferença na minha vida, ninguém para o outro. Mas tem aquela coisa íntima, a gente ri, mas é sério. Isso está dizendo muito do que eu tenho aqui dentro, do que eu sou. Então, quando você está naquela coisinha boba e você quer mostrar que teve a vitória, que deu a última palavra, porque a sua forma de pensar prevaleceu, você não ganhou nada com isso. Você não mostrou que é melhor, nem sabe mais do que o outro. Você mostrou, na verdade, que não entendeu nada. E você viveu até agora e precisa viver muito mais para conseguir encontrar o equilíbrio na sua relação, na sua vida, na sua existência. Por isso, o perdão, ele é algo dinâmico, ele é algo positivo, que às vezes a gente associa perdão à fraqueza. Não, não vou perdoar, não, porque, né, eu tenho que botar a minha não vou, porque vai mostrar para ele que ele está certo. Qual o problema de mostrar que o outro está certo? Qual o problema? Como é que fere o nosso orgulho, né? Danado, né? Admitir que a gente está errado é difícil, não é, gente? Não é? É muito difícil. Pedir perdão é fácil? Não é. É difícil pedir perdão até para quem a gente diz que ama. A gente olha, às vezes não sai, não é? Já aconteceu isso com vocês? Você ama a pessoa de paixão. Aí você vai pedir. Aí você vai pedir perdão, mas você não vai. Quem não já pediu perdão sem falar perdão? Me perdoa. Quem? Aí chega, né? Você quer, você tá bonita hoje. Você fez, tá bem feito, você quer. Saquei, você pediu perdão. Não é? Mas você não consegue, não sai. E por que não sai? Tá com problema vocal? Não é orgulho. É o tal do egoísmo. Aí você não consegue, olha, meu Deus, não vai. Você tá bonita hoje, não sei o quê. É isso é perdão. E aí, se a gente tiver aberto para essas coisas, você vai perceber que a pessoa está pedindo perdão. E ali, em vez de você ser carne de pescoço, viu? Você tá com culpa, né? Tá com a consciência pesada. Estragou tudo. Mas se você já tiver despertado, você vai olhar e vai abraçar. Vai dar a chance, vai dar uma abertura para que a pessoa se aproxime. Porque não adianta o outro cheio de orgulho, mas aí você também orgulhosa, também não estou, viu? Bem feio, né? É isso aí, você está com a consciência. Acabou, são dois orgulhosos. Imagina dois orgulhosos pedindo perdão, é isso aí que eu estou falando, esse exemplo que eu estou dando. Não sai. Mas a gente, de fato, não precisa sempre, o tempo todo, não me perdoa, sabe? Aí já vira Não sei o quê. Não precisa. Às vezes, através do gesto, através de uma atitude, ao longo do dia, brigou de dia, você caramba, que besteira que eu fiz, que infantilidade. N motivos para você ter feito aqui, não tem problema. Vai durante o dia, vai resolvendo. Vai fazendo situações para mostrar para a pessoa que você está arrependido. Isso tem validade? Muita! Você está se esforçando, você está tentando, ainda que não saia, me perdoa. Mas é válido, sim, gente. É o esforço para você chegar lá. Uma pergunta. E quando a pessoa faz isso que você falou em relação a Sara, chega para você e fala, você está bem, você está assim, está assado. Aí passa um tempinho, ele vai e faz tudo de novo. Pisa no teu pé e tal. Você está falando de um caso de uma amiga, né? Sempre assim, amiga. Meu vizinho. É do vizinho. A pessoa está pedindo perdão, por que vai passar 2, 3 dias depois ela vai e pisa de novo? Porque ela é ser humano, que ela é igual a você. Porque ela é igual a mim, que é igual a cada um que está sentado aqui. Porque nós somos imperfeitos. Se fosse isso que você está falando, a gente não estava num planeta de expiação e prova, gente. Se fosse esse teu caso, peço perdão para a Sara e não faço mais nenhum problema com ela, não tenho nenhum problema para eu pedir perdão parecido, né, com aquilo, a gente está num planeta de regeneração, provavelmente. A gente já está melhor na fita, né? A gente não estaria nessa situação.
Isso é importante, eu já vou falar, é importante a gente, eu tenho que voltar para cá, é importante a gente pensar que o perdão tem que lembrar de Jesus, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. O perdão não está relacionado à quantidade, mas à qualidade. E se o outro erra, o problema é dele. Eu estou falando de você perdoar. Você não tem que se preocupar no perdão se o outro vai ser tocado e vai mudar. Você tem que se preocupar se você vai ser modificado. Esse é o principal, porque a gente não vai mudar ninguém. O máximo que a gente pode tentar, e pouco, numa encarnação, é tentar modificar a gente mesmo. Se você vai vai dar um perdão, pedir um perdão, achando que o outro vai modificar, não entendeu nada. Eu vou começar de novo. Porque o perdão tem a ver com você, não com o outro. Você pedindo ou recebendo. Percebe? Então, fala para sua amiga que ela vai precisar perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E diz para ela que numa casa espírita disseram para você que não se preocupe que ela tem a imortalidade. Então ela vai ter muitas outras encarnações, quem sabe com esse que precisa perdoar. Maravilha, hein? Só para complementar. Porque, por exemplo, essa minha amiga de Sua amiga, você, sim. e fica complicado, porque você alivia o seu coração, de certa forma, perdoa a pessoa, releva, não está mais com raiva. Aí passa o tempo, a pessoa vai lá e faz de novo a mesma coisa. E aí você fica com raiva, a sua amiga fica com raiva? É o escorpião, da natureza dele, né? Tá evoluindo, né? Já evoluiu. Sua amiga já evoluiu. É. É difícil. A proposta aqui não é dizer que é fácil, não. Foi a impressão que eu dei? Que não é perdoar que ele vai mudar. Deu a impressão que perdoar é fácil? Não, não é. É muito difícil. Por isso eu já falei de perdão várias vezes. Estou tentando perdoar e ser perdoado. Pelos seus amigos, pelas amigas também. Tem tanto amigo meu, tanto amigo. Então você levantou o dedo. Quando você tem que perdoar uma coisa que realmente a pessoa fez de mal, tá? Ela fez um mal. Fez uma para você? A sua amiga também. Sua amiga. Então. Perdoar Uma coisa muito forte, atroz, né? É difícil, mais difícil ainda. Né? Grandes traumas, grandes experiências muito traumáticas que te ferem muito, até fisicamente, a tua alma, a tua... com a minha filha. Tá, filha da sua amiga. Vê bem, não é fácil perdoar. Às vezes, de início, você não consegue perdoar. E é bom a gente deixar claro isso. Porque senão alguém sai daqui e não consegue perdoar, vai se achar horrível. Né? Não conseguir perdoar também é humano. O que eu estou tentando trazer aqui, que é possível perdoar sendo humano. A proposta é outra. Não perdoar, a gente faz isso muito. Porque a gente tem muito egoísmo dentro da gente e porque a gente entende pouco a dinâmica da evolução, das leis divinas. A nossa fé, como Jesus falou, é do tamanho de um grão de mostarda. Então, a gente vive nisso tudo com muita insegurança, muitos medos, enfim. É o nosso processo evolutivo. Então, não perdoar determinadas coisas faz parte da nossa evolução. O que eu posso dizer é, busque todos os dias conseguir dentro de si conquistar essa paz íntima, esse entendimento da vida, para que no futuro você consiga perdoar. Que você consiga entender e ver nisso tudo uma experiência da sua vida que passou, te marcou, mas que ficou lá atrás e que você precisa seguir. Perdoar é se libertar do trauma. Quando a gente não perdoa, a gente fica preso a esse trauma até o perdão chegar. A mágoa. A mágoa tá ligada, né? É o sentimento ligado. A gente vai levar. Então, perdoar é uma questão de liberdade para o espírito. Né? Ah, mas o outro, enquanto a gente se preocupa com o outro que nos feriu, num pensamento de vingança, de que ele se dê mal, ele tem que se dar mal, ele tem que sofrer o que fez sofrer, enquanto a gente tem essa forma de pensar, a gente não perdoa. Que a nossa relação não está ligada ao sentimento do amor, está ligado ao sentimento do egoísmo, ódio, rancor, mágoa, entendeu? A gente vai estar. Não é fácil. Por isso eu digo,
Ah, mas você tem que perdoar. Não, você não tem que perdoar. Você primeiro tem que construir dentro de si todo o entendimento, trabalhar todo o seu íntimo. E não adianta eu falar para você trabalhar o outro lá, que tipo, não é, porque você não muda o outro, é você. Então, trabalhar você para que você tenha condições íntimas, né, uma sustentação íntima para olhar para o outro e pensar, né? Não preciso falar, pensar, eu te perdoo. Perdoo no sentido de dar o direito dele de ser o espírito imperfeito que ele é. E que ele vai responder não a você, mas a justiça divina. Existe uma lei acima de todos nós que nós estamos inseridos e que a pessoa que fez o que fez vai responder. Ah, não estou dizendo, em casos mais extremos, assim, que não vá responder à justiça dos homens, que tem que passar por um pano. Não é isso que eu estou falando, né? Mas estamos falando a nível moral, espiritual. Lógico que tem as leis humanas e que tem que seguir toda, né, a risca, todo o protocolo e vai cumprir tudo que tem. Eu estou falando de humano para humano, tá? Então, esse perdão você que tem que conquistar. Você tem Então, simples fato, não desejar mal a ele, isso quer dizer. amar os inimigos, isso. Quer dizer que eu tenho que. Jesus, quando falou ame os inimigos, não falou para a gente dar beijinho, abraçar e almoçar com ele. Não dá. Se eu sei que o cara não gosta de mim, como é que eu vou? Vamos lá, vamos bater um papo, tomar um chopp. Não dá. Então, assim, já não desejar o mal é amar o inimigo. Porque o problema é que a gente deseja. Aqui nem. É quem perdoa. Ah, perdoa, exatamente. Não é perdoar. É libertador. Perdão é libertador. Porque te faz prosseguir. Enquanto você está cristalizado nessa mágoa, você não anda, você fica naquilo. E aí você deixa de viver todas as outras relações e afetações que a vida vai te trazer, que podem ser maravilhosas, te trazer experiências maravilhosas, porque você está nessa crisálida, entendeu? Dessa mágoa. Então, você perdoa, você abre espaço. Tá certo? Ali, Tem duas, deixa ela falar. rapidinho, gente, ó, tá hora. Rubens, mas também você perdoar não significa você, uma vez que enfim, te magoou, você aprendeu e você resolveu, você se resolveu pessoalmente e perdoou. Também não significa você permanecer aberto para aquela pessoa fazer novos erros com você. Se aquilo ali está te machucou de uma certa forma tão profunda, cabe a você também a se separar e se respeitar, né? Porque, acima de tudo, a gente também tem que ter amor próprio, a gente também tem que se respeitar. Não significa fazer nada contra aquela pessoa, mas também... Existe uma coisa que a gente fala que é o distanciamento emocional. A gente precisa. Há situações extremas em que o convívio não é possível, porque o outro não lhe respeita. Perdoar não significa você dar a cara e o cara ficar batendo e falar, eu te amo, né? Ninguém está falando isso. Perdoar é você dar um ponto final na sua relação com o outro. É dizer, eu não quero mal a você. Segue o teu caminho. Comigo não dá mais para ser. Porque o que você causou em mim é muito profundo, mexeu muito comigo. Perdi a confiança, o que seja. Não dá para a gente continuar convivendo. Mas eu quero que você siga, eu estou perdoando, eu quero que você siga o teu caminho em paz. Não vou falar, siga o teu caminho que você caia lá na esquina. Isso não é perdoar, isso é outra coisa. Então, praga. Popularmente a praga. Tomara que você caia lá na esquina. Não é isso, perdão. Siga em paz. Você está desejando dor. A melhor coisa do teu inimigo é ele estar em paz, que ele esquece de você, gente. Não fica botando ele túmulo, senão ele pensa, vai encher teu saco. É popular, encher o saco. Então, é isso. Gente, a gente não pode perdoar... Tá todo mundo aí precisando de perdão. Eu não sabia que perdão ia mexer tanto com as pessoas. Vai ser passe coletivo hoje. Eu sabia que o perdão ia mexer tanto. Mas que bom, né? Por isso que estavam falando para falar do perdão. Não é à toa. Eu achando que era só eu. Estava me sentindo pesado. Eu tenho que falar para soltar esse quisira. Relaxei sabendo que tem tantos amigos. E aí, então a pergunta. Ela acabou de falar, porque acho que as pessoas, às vezes, a gente, né, confunde um pouquinho o perdão com o convívio, dar a cara a tapa. Eles são duas coisas não dá, não. Primeira coisa, você tem que amar a si mesmo. A gente só ama o próximo. Então, assim, a pessoa está te agredindo verbalmente da forma que você está te fazendo mal e você vai continuar porque eu tenho que perdoar, eu tenho que amar meu inimigo. Não entendeu nada. Você tem que se respeitar em primeiro lugar e se amar. Então, se o outro está te fazendo mal e ele não sabe o limite do respeito, você tem que se afastar. Mentalmente, emocionalmente e muitas vezes fisicamente. Tem que sair do convívio.
Ele vai ter que conviver com alguém que ponha limite. Você, não, de repente, não sabe dar o limite, não consegue nessa relação. Tudo bem. Ah, então eu não dou o limite, aí já vai entrar outro papo. Eu não dou o limite, então a culpa é minha. Para com isso. Né? Isso é muita análise. Não, não dá, não é isso, tem nada a ver. Então você se afasta, tá certo. Ah, então eu me afastei, não perdoei? Lógico que perdoa. Mas se afastou porque você se ama. Isso é outra coisa. O afastamento não tem a ver com perdão, tem a ver com alto amor. Entendeu? Senão a gente não acaba, pai, com muita pergunta. Agora eu não posso ficar. Vai. Mas, Um minutinho só. tá. Não, depois se ficar, a gente faz A passo gente faz coletivo. passo coletivo. Não, era só para dizer que é uma situação bastante complexa, difícil, que é o convívio com um narcisista. Não dá nem para falar. Já é uma palestra. Mas eu recomendo para quem tem algum desejo de compreender um pouco mais sobre esse tema, mesmo não sendo psicólogo, terapeuta, pesquisa no Google, você vai encontrar psicólogos falando sobre esse tema, que muitas vezes estão ali do lado da criança, gerando um sofrimento imenso. E essas pessoas, a recomendação de boa parte dos terapeutas é fuja desse indivíduo, porque você não vai conseguir nada com ele. Você, como terapeuta, diz Não, o quê? não, então, vamos em parte. Ele é psicólogo. A questão é o seguinte, essa coisa de pensar em narcisismo, se a gente for pensar, a gente vai ficar paranoico no dia a dia. Fulano é narcisista, olha, passa Sara, você é narcisista. Até tem alguns traços, mas isso é brincadeira, porque está gravando, eu estou brincando. Isso é uma brincadeira. Tá gravando? Tá gravando, é uma brincadeira, nada disso. Mas, assim, o que a gente precisa perceber, eu acho que no dia a dia, na prática, para a gente ficar pensando em narcisismo e tal, essas coisas, se a pessoa respeita você. Se você consegue perceber e identificar na pessoa amor de fato. Como? Não é sendo perfeito com você, mas te respeitando, dando espaço para você viver, respeitando as suas opiniões, permitindo que você também faça escolhas, que compartilhe e conviva. Um narcisista muito radical, ele não vai te dar esses espaços. Ele é que manda na situação. Afinal, o mundo gira em torno de si. Ele é o sol. Então, vai ser casos graves e muito patológicos, é difícil de viver, mas não é. Agora, muitas pessoas no convívio social têm traços narcisistas, né? São pessoas mais individualistas, são pessoas que pensam muito em si, né? São um perfil egoístico maior, tudo tem que girar mais em torno dela, tem essas características. E aí a gente, para se proteger, eu diria que a melhor forma de se proteger é você cultivar em você. Olha, eu já não estou pensando no outro, não estou mandando fazer nada para o outro. É cultivar o alto amor. É a melhor defesa que você tem contra o narcisista, contra qualquer tipo psicológico. Tenha alto amor. Parece simples, mas eu garanto que a maioria exercita pouco. Tem uma vacina também, né? É rezar pelos inimigos. Rezar pelos inimigos. Mas o alto amor, ele é fundamental. Para ver se ele cresce. Porque muitas pessoas entram em situações... ele falou narcisismo, mas qualquer domínio sabe o que está faltando na pessoa? Alto amor. Porque muito o narcisista mais clássico, ele, mesmo que inconscientemente, ele identifica as pessoas que não têm alto amor. São as presas. Porque uma pessoa que está bem resolvida, com alto amor, ela se protege. Mesmo que inconscientemente, ela sai. O problema é que falta alto amor no mundo. No mundo que a gente vive, a gente está se deteriorando. A gente está deixando de se gostar. Então, se gostem mais, se curtam com suas qualidades e com seus defeitos. Se olhem no espelho, se valorizem. Somos obras-primas de Deus. Então, não fiquem se menosprezando, não fiquem olhando só os defeitos, as dificuldades. Olhem para as suas qualidades, para as suas potências, ainda que não despertas, mas elas estão dentro de nós. E isso é começar a trabalhar o alto amor. Isso é fundamental, gente, é alto amor. Se eu pudesse dar uma forma que não existe, seria alto amor. Porque fica muito difícil você um dia, aí vai todo mundo chegar em casa e vai olhar para o parceiro, para a parceira, e vai olhar assim, será que é? Aí vai olhar, começar a vigiar ele durante a semana para ver se é. Não é assim. Então, assim, mas como é que eu vou fazer agora se ele for? Ele é manipulador. Mas ele é manipulador, ele vai manipular a situação. E aí, como é que eu vou fazer? Cuida de si. Cuida do seu amor. Olha para você se gosta. Se olha no espelho, com alegria, com prazer.
É muito importante isso. Moça. Só uma frase já está longa, mas enfim, só lembrando, né, de acordo com as leis divinas, o nosso perdão mais profundo geralmente são daquelas pessoas que a gente não pode se afastar, né? Como no caso, principalmente nossos pais, nossos filhos, de relações mais consanguíneas, né? As leis divinas colocam essas pessoas que são aquelas que exigem da gente um perdão mais profundo, porque o convívio precisa ser mantido. Assim, às vezes a gente... depende de cada caso, é um caso, né? Estou generalizando. Mas, assim, é o pai, é um peso, né? São meus pais, isso aqui, meus filhos, a gente tem um peso. É como se a gente tivesse acorrentado, né? Mas, às vezes, um certo afastamento é amor. Às vezes, um certo afastamento é mais saudável do que uma convivência doentia. Percebe? A gente tem dificuldade nisso, principalmente em relações de pais e filhos. Relações desse tipo que você falou, né, nesse teor, são muito complicadas. Mas, às vezes, uma certa separação faz bem. Porque tem que haver um certo distanciamento psíquico. A gente envolvido emocionalmente demais, e aí esses envolvimentos emocionais carregam muita culpa. A gente vem com uma culpa, né? Essa culpa universal do pecado original, a gente vem se sentindo culpado por tudo. Então, o pai, está fazendo gol errado? Não, mas é meu pai, eu não posso. Meu filho, não, é meu filho, eu não posso. A gente vai criando barreiras para criar relações saudáveis. Isso é muito ruim. Repito, isso não é fácil resolver. Não é fácil. Eu só estou dizendo que, em muitas vezes, muitas situações, o afastamento psíquico, emocional, se faz necessário. Poxa, mas é meu pai e minha mãe. Tudo bem. Você tem que ver se isso vai fazer uma vivência melhor ou pior. E, às vezes, as pessoas, como salvadoras da pátria, insistem numa situação que não vai levar um bom tempo. Porque você não... Porque tem uma coisa, gente, eu vou cair no alto amor de novo. Alto amor é se respeitar, é conhecer seus limites. Por que a gente fica doente em muitos casos? Porque a gente não respeita os nossos limites, sabia, gente? Boa parte da humanidade está doente porque não está respeitando seus limites. E, no final, cai no alto amor. Cuidado, espíritas, que leem muito e que não estão entendendo bem a doutrina, não se cobrem tanto. Isso é doentio, isso traz patologia, não traz evolução, não. Ao contrário. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse tal do alto amor. O alto amor passa pelo limite. Eu vim até aqui, mas eu não consigo mais. Mas você tem que ir porque não dá. E muitos forçam a barra. E aí pioram as coisas. Em alguns casos, fazem coisas muito piores e aí, numa encarnação, não tem mais o que fazer, né? Mas, nas situações graves, se torna muito mais difícil, né? Não é aqui, em poucas palavras, que a gente vai resolver tudo e vai dar, né? Isso é tudo muito... A gente está falando muito en passant, mas são direcionamentos. O mais importante... Eu acho que vai ficar, eu falo de perdão, mas eu acho que a palavra-chave de tudo que a gente falou aqui, que eu acho que fica muito claro, que a gente tem que levar e tem que pensar muito sobre isso, é o tal do alto amor. Porque o alto amor vai nos proteger de todas as relações doentias que nós possamos estar envolvidos. Com alto amor, a gente vai dar a possibilidade de começar a surgir, quem sabe, nas nossas relações doentes, uma situação de perdão, de respeito aos limites, de conceder limite ao outro, mas conceder os nossos limites. Então, talvez a palestra nem seja de perdão, quem sabe, talvez seja mudar para o alto amor, né? A gente começar a cultivar mais isso dentro da gente. Isso é fundamental. Fundamental. E podem ter certeza, um dos maiores problemas hoje no mundo é essa falta de alto amor. A gente entra na internet, tem, como é que fala, influência, né? Influência. As pessoas ficam projetando no outro, quer ser igual ao outro. Não precisa ser igual a ninguém, não, gente. Seja você mesmo. E hoje as pessoas estão procurando muito fora a solução dos problemas e está aqui dentro, ó, na sua aceitação. E a gente fica procurando fórmulas mágicas, e hoje é muita informação, é muita coisa, a gente se perde nisso, que é muita coisa. A gente fica naquilo e se perde. E isso só faz a gente se afastar da gente, sabe?
Como se a gente conseguisse lá fora alguma coisa que a gente não encontra aqui dentro. Mas não é esse o caminho. O que está fora é para nos ajudar a encontrar o rumo novamente aqui dentro. E aí a gente vai conseguir trilhar um caminho de mais autêntico, mais feliz, mais pleno. Sem dificuldade, Rubens? Não. Aí já não é autoamor, é milagre. Aí já é outro, é outra. Então a gente vai buscar caminhos mais prazerosos. Eu sempre penso muito na vida assim, porque eu sempre ouvi, e dentro da doutrina, e isso é um cuidado que eu tenho hoje quando eu falo, que eu não quero nunca passar a conotação para vocês de que tem o sofrimento, é a dor. Vamos lá, gente, merece, tem que sofrer, tem. Não é. A gente não está numa maratona e não vai conquistar a medalha, não é nada disso. A gente está aqui para encontrar o prazer. A gente está muito longe do prazer real, por isso que a gente está sofrendo. A gente tem que encontrar o bem-estar. A gente, para ajudar o outro, ele não tem que estar sofrendo. Ai, sabe, não é isso, não, gente. É o alto prazer, é o prazer com o outro, é encontrar prazer na vida, é isso, esse bem-estar que a gente está precisando resgatar. E isso passa necessariamente por isso com você, esse gostar de você. A vida fica muito melhor. Vocês vão perguntar se eu consegui isso? Não consegui. Não consegui, não. Eu estou tentando. É um processo contínuo, né? O tal da individuação lá de um. Você vai, é um processo da vida inteira, se construindo, se descobrindo, mas precisa fazer isso. E aí, aqui nessa casa, a gente está tendo essa oportunidade hoje, né? Está longo, a gente está conversando, a gente tem uma oportunidade de pensar sobre isso, eu acho isso muito importante, porque lá fora é muita confusão, é muita informação, e tem muita coisa que assim, não acrescenta para essa coisa, essa sua autodescoberta de você se acrescenta, até confunde mais, é muita informação, muita coisa assim, superficial, né? Que a gente vai levando e a gente vai se distraindo. Pior é isso. A gente vai se distraindo e esquecendo de ir a esse encontro consigo mesmo. Tá bom? Capaz. Muita paz para todo mundo. É assim, sim.